O departamento infantil está retornando semana que vem, e eu estou aqui ao invés de estar lá, justamente por isso, porque a criançada fica ali atrás, então a criançada fica muito dispersa, e o papai e a mamãe às vezes fica com muita dificuldade de segurar. E ainda tem a lei do discipulado, né? Que a mamãe consegue segurar bem, mas o outro a mamãe não consegue, aí o que está no colo diz, pô, o outro pode, eu posso também, aí é uma perturbação. Aí quem senta nessa parte daqui para trás não consegue cultuar. Então, pelo menos na hora da palavra, que a gente precisa de uma atenção um pouco maior, a gente aqui eu acho que fica melhor posicionado. E se eu ouvir bagunça daqui, o que eu vou fazer? Eu já vou pelo corredor, vou falando e andando, não tem problema. Aí você, mamãe, já fala, ó, ele vem aí. Aí a criança já segura a onda, certo? Aí fica legal. Salmo número 1. Salmo número 1 é muito conhecido, eu acredito que quase todos nós já lemos o Salmo 1. Existem dois textos bíblicos muito lidos, eu já falei alguma coisa sobre isso aqui, porque quase todo início de ano os cristãos, eles fazem um propósito de ler a Bíblia, e geralmente se começa ou por Gênesis ou pelo livro do Salmo. Então todo mundo já leu o Salmo número 1 ou o livro de Gênesis, porque começa o propósito, a maioria não termina, porque uma das características da igreja do século 21 é a falta de perseverança também, não é? Nós começamos alguns projetos e nós não levamos adiante, e isso acaba fazendo com que nós venhamos ano a ano nos tornando essa igreja limitada que nós somos, uma igreja secularizada, uma igreja que tem se tornado muito centralizada no homem. A maioria das nossas mensagens são focadas em nós, seres humanos. Aliás, agora há pouco eu fui lá em cima para imprimir umas anotações aqui da palavra, aí eu vi alguém deixou lá em cima da mesa um envelope de uma igreja, não é da nossa igreja, obviamente, dizendo assim, campanha de oração, propósito de oração, com um monte de pedido de oração dentro e um dinheiro dentro, uma oferta dentro. Eu não sei de quem é, se é de alguém daqui, por favor, depois passa lá na minha sala, pega de volta o envelope, o dinheiro, porque nós não cobramos oração, e isso precisa assim ficar claro no nosso coração. Deus não está interessado em que a gente pague para recebermos as bênçãos, não é esse o projeto de Deus. Isso é mais um desdobramento dessa ideia, dessa visão de que tudo é para a nossa satisfação e para o nosso deleite. E talvez isso seja até um pouquinho chocante para alguns que estão aqui hoje, porque nós nos acostumamos com isso. Venha para a igreja que Deus vai te abençoar, venha para a igreja que Deus vai te prosperar, venha para a igreja que Deus vai te dar uma casa nova, venha para a igreja porque você vai andar de carro do ano, venha para a igreja porque Deus vai restaurar o seu casamento. E nós vamos ver no Salmo primeiro que não é assim que as coisas funcionam, que muitas coisas, a maioria delas, funcionam de uma forma positiva como uma consequência de determinadas posturas e comportamentos que nós temos. E se você está aqui por causa da restauração do seu casamento, por causa da sua prosperidade, para que você seja feliz, eu quero te informar que você até fez uma boa escolha, porque aqui é um lugar onde você vai ouvir princípios e palavra que vão nortear a sua vida e que vão facilitar você a chegar a esses alvos. Porém, essa não é a espinha dorsal do Evangelho. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro do ano. Jesus não morreu na cruz para me dar uma casa nova. Jesus não morreu na cruz, por incrível que pareça, para restaurar o nosso casamento ou família. Ele morreu na cruz para nos livrar do inferno, porque nós estávamos perdidos, e através da sua morte restauradora, da sua morte redentora, Ele nos possibilitou fazer o caminho de volta para Deus. E tudo que vier a partir disso são bônus, são adicionais que o Senhor, porque nos ama, acaba nos dando. E na maioria das vezes nem é Ele que dá, nós conquistamos através do cumprimento dos princípios da palavra de Deus. O Salmo primeiro,
eu separei aqui duas versões para que a gente possa estar entendendo um pouco melhor. Você provavelmente, quando você abre sua Bíblia e alguém lê, você percebe que tem algumas palavras diferentes, algumas vezes você tem até dificuldade de acompanhar. Existe hoje no Brasil dezenas de versões bíblicas. A Bíblia é uma só, mas à medida que o tempo passa, como a linguagem é dinâmica, ela vai se aprimorando, termos novos vão surgindo e as novas versões vão saindo de forma a acompanhar esse dinamismo da linguagem. E dessa forma, muitas pessoas acabam que têm versões mais antigas e não conseguem acompanhar. Outras até preferem essas versões mais antigas, mais tradicionais, porque usam palavras com as quais nós já nos acostumamos, né? Então, o Salmo de número 1, para você que está com a ARC Almeida Revista e Corrigida, ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Numa versão mais moderna, talvez a mais recente que tenha, e que alguns não gostam muito dela, porque acabam ajudando tanto, que às vezes até muda um pouco o sentido da palavra, mas se você tiver com a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, você vai ler esse mesmo salmo da seguinte forma: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Desgraça e morte. Da mesma forma que na semana passada eu pretendo ser o mais objetivo, o mais breve possível, sugeri para o pessoal que está aqui, meio de lado, se quiser pode manobrar a cadeira para ficar de frente para mim, tá? Botar mais bagunçada, não tem problema não. O Celso, cadê o Celso? Está aí, né? Amanhã ele vai com o maior prazer, com um sorriso, ainda mais depois do domingo passado. Ele vai arrumar isso daí com a maior alegria e felicidade. Queridos, o salmista, ele nos apresenta dois grupos distintos de pessoas, e ele faz uma separação bastante clara desses dois grupos de pessoas. Ele apresenta os ímpios e ele apresenta os justos. Segundo a nova versão na linguagem de hoje, ele apresenta os bons e os maus. E aí já há um problema de tradução, e é por essa questão que eu acabo não gostando muito, porque mal e bom não são antônimos de ímpios e justos necessariamente. Todos nós conhecemos muitas pessoas que são boas, mas que não querem qualquer tipo de vínculo com o Senhor e acabarão perecendo, até porque a nossa salvação não está fundamentada em sermos bons ou maus. Nós iremos para os céus ou não, nós seremos salvos ou não, não por obras que nós faremos. É isso que a Bíblia nos ensina. Talvez isso seja chocante para você, mas a Bíblia nos ensina isso. A salvação é de graça, é pela graça. Se você crê no Evangelho, se você se rende a Jesus como Senhor de sua vida, você é salvo, ainda que tenha que lutar contra determinadas deficiências crônicas que você tenha, ainda que você tenha que lutar contra a sua fraqueza. Isso inclusive é um problema que atinge muitos cristãos.
Todos nós, sem exceção, lutamos diariamente contra fraquezas, contra debilidades. Há pessoas aqui que têm problemas graves de temperamento. Há pessoas aqui que têm problemas até de caráter. Há pessoas aqui que são inconstantes. Há pessoas aqui que já pediram perdão a Deus 20 vezes pelo mesmo pecado, e isso numa semana. Há pessoas aqui que vivem um drama e acabam vivendo um conflito porque não conseguem se manter dentro do padrão do cristianismo, que é elevadíssimo. E se você é essa pessoa, eu quero te trazer uma palavra de responsabilidade, mas também de conforto. A palavra de conforto é que você não está sozinho. O apóstolo Paulo um dia disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quando eu serei livre dessa limitação carnal? Ele também passava por esse tipo de drama, ele também passava por esse tipo de deficiência, ele também tinha que enfrentar e administrar essas dificuldades, como todos os personagens bíblicos. Todos os personagens bíblicos tiveram esse tipo de drama, com exceção de um: Jesus. Porque ele era Deus e ele era santo, e ele não pecou em momento algum. Todos os outros tiveram que em algum momento de sua vida brigar, lutar contra determinadas forças interiores que agiam dentro deles. Isso nos conforta, porque isso nos mostra que nós somos salvos apesar das nossas imperfeições. Nós somos salvos e estamos lutando contra os nossos pecados, contra a nossa carne. Entretanto, isso traz uma responsabilidade para nós, porque o seu temperamento, que muitas vezes até você chama de temperamento do cão, se o seu problema é mentira, se o seu problema é sensualidade, se o seu problema enfim, seja qual for o problema, você acaba transparecendo isso na frente de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, e você acaba dando um mau testemunho, e muitas pessoas deixarão de conhecer o Evangelho por causa desse mau testemunho. Você certamente já ouviu frases do tipo: para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. Eu sou melhor do que determinado vizinho que eu tenho, que está na igreja todos os finais de semana. Ou seja, pessoas que não se convertem ao Evangelho e usam como argumento o mau testemunho, e esse mau testemunho pode ser o seu. E isso é um problema, porque Jesus disse que aquele que causa escândalo aos pequeninos, aqueles que estão começando na caminhada, melhor seria amarrar uma corda no pescoço, numa pedra, e ser lançado no oceano. Ou seja, o mau testemunho é um problema grave. De qualquer forma, estamos agora dentro desse salmo, onde o salmista, que nós não sabemos quem é, geralmente se atribui a Davi, mas no Salmo 1 não é identificado o autor. Davi não é o autor de todos os salmos. Há pelo menos 5, 6 autores de salmos, e Davi é apenas um deles. O escritor do Salmo 1, ele faz essa diferença entre ímpios e justos, daqueles que estão em Deus e daqueles que não estão em Deus, e ele começa a basear, a fundamentar a sua narrativa em cima dessas diferenças, as diferenças entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, e ele mostra essa linha de diferença em termos comportamentais, em termos de decisões e posturas. Isso é muito importante, porque o final desse salmo nos leva a perceber que o final dos ímpios e o final dos justos será completamente diferente. O texto nos apresenta um grupo de pessoas que prosperará, um grupo de pessoas que plantará e colherá, porque nós vemos isso, que essas pessoas são representadas como árvores à beira de riacho, que são alimentadas pelas águas correntes e que dão fruta, ou dão fruto, que as folhagens estão sempre bonitas, as folhagens não murcham e caem, são árvores vistosas, frondosas, saudáveis, são árvores para as quais vale a pena olhar, apreciar. São árvores que dão frutos, ou seja, cumprem os seus propósitos, porque uma mangueira que não dá manga não serve para nada além de dar sombra, e se ela não tiver folhas frondosas, como diz esse texto, nem para isso ela serve.
E é assim que o salmista compara, ou essa é a ilustração que ele faz, acerca dos justos. E ele diz que tudo que colocar a mão prosperará, tudo que fizer prosperará. Imagina você, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que está em Deus, e que tivesse a convicção de que tudo que você fizer vai prosperar. Você abre um negócio e prospera, você casa e dá certo, você cria os seus filhos e eles são saudáveis e crentes, tementes a Deus, não te dão trabalho, você pensa em fazer um negócio e a coisa funciona. Enfim, tudo que você coloca a mão começa a fluir. E você diz assim: caramba, vale a pena então ser crente, vale a pena eu estar seguindo esses princípios, vale a pena eu estar em Deus. E todo mundo, quando começa a ler coisas dessa natureza, começam imediatamente a se interessarem pelo Evangelho. Todavia, o texto nos mostra uma condicional muito grande, porque ele diz que para que nós colocarmos as mãos nas coisas e essas coisas venham a funcionar, para que as coisas venham a dar certo, tudo o que fizer prosperará, como diz o texto, está condicionado àquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí nós começamos a ver que todo desdobramento da nossa vida está de alguma forma aliançado, está atrelado a determinados comportamentos e decisões e posturas que nós temos. Quando nós olhamos esse texto, então, nós começamos a perceber que o sucesso e o fracasso é consequência, pelo menos dentro dessa abordagem do salmista. Eu sei que existem muitas questões na vida que têm uma série de possibilidades, uma série de alterações possíveis. Eu sei que muitas vezes as pessoas fazem as coisas da forma certa e as coisas não funcionam, e outras pessoas fazem as coisas de forma errada e acabam dando certo, mas tudo isso é exceção. A regra é essa, e foi o que o salmista disse. O salmista diz que o sucesso e o fracasso está de alguma forma condicionado a estão condicionadas a determinadas posturas que nós tomamos. É uma consequência. E quando nós lemos o Salmo, nós percebemos que essa consequência está atrelada a determinadas questões. Segundo a abordagem do salmista, onde você chegará vai depender de três questões. Três questões, está aí escancarado no Salmo. Em primeiro lugar, qual a fonte de seu prazer? Ele diz: essas pessoas têm o seu prazer na lei do Senhor. Então, em primeiro lugar, qual a fonte do seu prazer? Em segundo lugar, quais influências você tem recebido? Essas pessoas não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm em caminho de pecadores e nem se assentam à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E o terceiro ponto: que comportamento você tem? Quais têm sido as suas referências? Onde está o seu coração, o seu prazer? O que você faz pela sua vida e por que você faz o que você faz? E quando nós olhamos isso, nós começamos a perceber que muitos de nós estamos vivendo uma vida abaixo da média, ou pelo menos muito abaixo daquilo que Deus deseja para nós, porque nós temos nos posicionado de uma forma errada. O salmista diz: bem-aventurado ou felizes. E eu presumo que todos nós queiramos ser felizes. Quantos aqui querem ser infelizes? Levanta a mão. Ninguém, todo mundo quer ser feliz. É claro que o conceito de felicidade, o conceito de sucesso, ele varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, de uma forma muito ilusória, acreditam que se tivessem dinheiro seriam mais felizes, seriam mais bem-aventuradas. E a bem da verdade, todos nós pensamos que um pouquinho a mais não faria muito mal. Mas todos nós conhecemos pessoas que financeiramente são pessoas de sucesso e que são infelizes.
A propósito, o alto índice de suicídio que existe hoje no Brasil não alcança apenas os paupérrimos, pelo contrário, existem pessoas de um aparente sucesso financeiro colocando uma corda no pescoço. Todos nós sabemos disso. A quantidade que você tem na sua conta bancária, o tipo de carro que você anda, enfim, os bens que você possui, a roupa ou a marca da roupa que você usa, não está linkada necessariamente à sua felicidade, porque nós conhecemos pessoas que, apesar de não terem nada ou não terem muitas coisas, elas são felizes, têm as suas vidas resolvidas. Pessoas que conseguem chegar na sua casa e ter um momento de alegria e felicidade e contentamento. Pessoas que fazem o que fazem com muita alegria e muito prazer. Pessoas que têm prazer na vida. E existem outras pessoas que nem sabem o sentido da vida e que, se partissem hoje, acreditam que nem fariam falta, porque a sua vida é uma tragédia. Por quê? Por que muitas pessoas são bem-aventuradas, são felizes, e outras não? Segundo o salmista, bem-aventurados ou felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm em caminho de pecadores e nem se assentam à roda de escarnecedores. Isso significa que a realização pessoal, a felicidade, ela está muito ligada às influências que nós seguimos. Nós já falamos sobre isso aqui muitas vezes. Todos nós somos influenciáveis, uns mais e outros menos. E todos nós temos e exercemos influências sobre algumas pessoas, uns mais e outros menos. E todos nós somos responsáveis pelas influências que recebemos, e todos nós somos responsáveis pelas influências que geramos nas pessoas. Hoje fala-se muito de líderes espirituais que manipulam as pessoas, e essas pessoas serão responsabilizadas, esses líderes espirituais serão responsabilizados pela manipulação que praticam, mas as pessoas que se deixam manipular também o serão. Porque nós somos responsáveis por aquilo que ouvimos, ou pelo menos por aquilo que deixamos entrar no nosso coração. Falando sobre isso, o reformador da igreja, Martinho Lutero, ele disse: você pode permitir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você não pode permitir que ele faça ninho nela. Nós somos responsáveis, não somos responsáveis pelo que nós ouvimos, mas somos responsáveis por aquilo que nós permitimos fazer morada no nosso coração. E quem são as nossas influências? Com quem temos prazer de estar? A quem nós ouvimos? Com quem andamos? Qual tipo de conversa que nos satisfaz e que nos alimentam? É isso que o salmista está dizendo. Felizes, bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm em caminho de pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes têm o seu prazer na lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite. Muitos de nós sabemos que dentro das igrejas, e não só dentro das igrejas, lá na repartição que você trabalha, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, na família, em todos os ambientes onde há seres humanos, nós sabemos que há pessoas maledicentes, no popular, fofoqueiras. Pessoas extremamente críticas, que sempre tem um ponto a estar denunciando. Dentro da igreja isso acontece muito em termos teológicos. Algumas pessoas começam a fazer seminário, começam a estudar, e elas começam a encarnar uma visão, uma posição de fiscais da teologia bíblica dentro da igreja, e tudo começa a apontar, tudo diz que não presta, tudo não está bom, tudo seria melhor se ela estivesse na linha de frente. Isso é um espírito crítico, isso é um espírito de orgulho que faz com que essas pessoas se sintam melhores ou mais preparadas do que as outras. Queridos, eu não tenho ilusão disso. Eu tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão poderiam estar no meu lugar hoje e fariam tão bem ou melhor do que eu tenho feito. Nós não estamos na posição que estamos porque somos melhores do que ninguém. Nós não estamos na posição que estamos porque somos mais santos do que quem quer que seja. Nós não estamos na posição que estamos porque brigamos por isso, não. Nós não podemos ver as coisas dessa forma.
Nós precisamos ter o coração simples e precisamos ter cuidado com quem são as pessoas que têm nos influenciado. Bem-aventurado você é, feliz você é, se você não tem prazer em rodas onde a maledicência acontece livremente. Feliz é você se não se deixa manipular por esse tipo de conversa e por esse tipo de argumento. Eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto irmãos caminharem juntos durante toda a vida, irmãos consanguíneos, irmãos em Cristo, pessoas que começaram a sua caminhada cristã com alguém e foram discipuladas por esse alguém, foram ganhas para Cristo por esse alguém, foram treinadas por esse alguém, foram disciplinadas no princípio do Evangelho por esse alguém, e conhecem o caráter, conhecem a índole, conhecem a postura e caminham juntos há anos. E aí aparece alguém que supostamente, presumivelmente sabe mais, conhece mais, e começa com conversas estranhas, e começamos a participar da roda dos escarnecedores, do conselho dos ímpios e daquilo que não presta, e nós começamos a questionar as coisas, as nossas posturas, as nossas decisões, os nossos comportamentos. Eles tem maior ligação com as pessoas com quem nós andamos do que a gente pensa. Eu tenho repetido isso muitas vezes. Essa igreja hoje, caso você não saiba, sexta-feira, dia 24 de janeiro, completou 27 anos de fundação. 27 anos de fundação. Eu pastoreio há 26 anos, tenho 25 de ordenado, e isso nos dá alguma experiência. E eu tenho visto muitas pessoas vindo e indo. Eu vejo uns virem e outros irem. Eu vejo pessoas se batizando e se firmando e desenvolvendo ministérios. Eu vejo pessoas se convertendo e se firmando, passando pelo encontro, trazendo outras. Eu vejo pessoas com sede e fome da palavra de Deus e com sede e fome de alimentar outros na palavra de Deus. Pessoas que chegam no Evangelho e se firmam no Evangelho, fincam os seus pés espirituais na palavra e prosseguem e crescem e avançam e se tornam árvores plantadas à beira de riacho, cujas folhagens não murcham e não caem, que dá fruto, e fruto na estação certa. Mas eu tenho visto também pessoas que chegam na igreja com muito entusiasmo e que se batizam e participam de todas as programações no início, e às vezes passam um ano, 6 meses, alguns meses, enfim, e elas começam a desanimar e desmotivar, e daqui a pouco se tornam grandes críticas do Evangelho. Os maiores críticos do Evangelho, pelo menos no Brasil, que nós temos, não são os ateus. Os maiores rivais, se é que nós podemos chamar assim, do Evangelho, no Brasil, pelo menos na nossa realidade, não são os espíritas, os umbandistas, não. Pelo contrário, muitos deles têm um relacionamento até relativamente tranquilo conosco. O grande problema da igreja cristã, os maiores opositores, os maiores problemas têm sido criados por aqueles que se desviaram, que estão fora do Evangelho. E você vê isso, é só você abrir o seu Facebook, é só você olhar as suas mensagens de WhatsApp. Aqueles que um dia estiveram firmes, um dia estiveram caminhando, estiveram liderando, estiveram fervorosos na casa de Deus. Aí você começa a olhar as suas postagens, a sensação que nós temos é que o objetivo é afrontar, que o objetivo é mostrar que agora faz o que quer, que agora ninguém manda, como se alguém um dia tenha tido a pretensão de mandar em alguém. Por quê? Porque uns chegam no Evangelho e estão firmes, caminham, e outros chegam no Evangelho e depois de um tempo não estão caminhando mais. Por quê? Pega a sua foto de batismo. Daqui é para limpar a boca? Se não é. Pega lá a sua foto de batismo, a sua foto do encontro com Deus. Você vai ver um monte de gente ali que está firme, que está caminhando. A sua foto de batismo, talvez tenha alguém que tenha se batizado junto com você aí do seu lado. Mas muitos você não lembra mais nem o nome. Você não sabe mais quem são essas pessoas. Elas sumiram.
Elas foram embora. Por quê? Por quê? Por causa da influência que sofreram. Umas estão firmes porque não se assentaram na roda dos escarnecedores, não andaram de acordo com o conselho dos ímpios, não se detiveram nos caminhos dos pecadores. E outras estão firmes por esse motivo, e outras estão fora, justamente porque fizeram o contrário. Nós sabemos com uma precisão que até incomoda, onde uma pessoa vai estar no Evangelho dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando chega na igreja. É só a gente olhar com quem ela anda. Isso é muito ruim, porque a igreja, as pessoas da igreja deveriam ser ótimas influências. Mas Jesus falou para os religiosos do seu tempo, os escribas e fariseus: vocês, escribas e fariseus, andam por terra e mar em busca de fazer um prosélito, e quando vocês fazem, eles se tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que eram antes. Você já parou para pensar nisso? Significa que existem pessoas que se convertem, começam a caminhar no cristianismo e colam com determinados crentes, e depois de um tempo elas se tornam filhas do inferno 2 vezes mais do que eram antes. Que coisa triste. E quem disse isso não fui eu, foi Jesus. São as influências. Você quer saber onde você vai estar daqui a 2 anos? Comece a procurar saber com quem você anda. Comece a saber da alma de quem você está bebendo. Porque quando nós andamos com as pessoas e ouvimos as pessoas, nós nos alimentamos delas. E existem pessoas, crentes, que saem da igreja, talvez sairão hoje para um shopping, comer uma pizza, tomar um sorvete, e vão ser edificadas umas pelas outras. Vão conversar sobre bênção, vai uma na casa da outra e vai conversar sobre bênção, vai sentar lá na cozinha, na sala do seu irmão em Cristo, e vão falar: olha, foi uma bênção o culto, né? Ih, rapaz, aquela palavra, aquele louvor, enfim, não, é uma bênção. Mas existem pessoas que talvez saiam daqui hoje e vão alimentar sua alma do que não presta, e vão beber do que não vale a pena. Existem pessoas que saem da igreja, vão para a cozinha de sua casa e fazem da cozinha da casa o esgoto da igreja, e conversam tudo o que não presta. E onde você acha que essas pessoas estarão daqui a 2 anos? E quando nós estamos feridos, nós gostamos de andar com pessoas feridas, porque elas trazem a nossa linguagem. Nós começamos a nos alimentar da alma delas. E nesse sentido, existe um monte de gente dentro da igreja lambendo ferida um do outro e se alimentando do que não presta. Mas o salmista continua dizendo: bem-aventurado ou felizes serão aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Quais são os conselhos que nós temos ouvido? Eu tenho visto e administrado muitas questões relacionadas à infidelidade ao longo desses anos. E a grande maioria dessas questões são de homens e mulheres que, quando começaram a ser tentados pelo colega de trabalho, quando começaram a ser tentados pelo amigo da universidade, ao invés de procurarem gente de Deus, ao invés de procurar um líder espiritual, ao invés de procurar a rede da família, ao invés de procurar o líder da célula, foram procurar o amigo ímpio. Imagina o que o amigo ímpio vai dizer para você. Chega lá para o seu amigo, faz a experiência. Aliás, não faz não, você sabe o que vai acontecer. Chegar para o amigo ímpio amanhã e falar: rapaz, tem uma mulher lá do outro setor me dando mole. Ele vai dizer assim: rapaz, ora ao Senhor. É isso que ele vai falar? Imagina o ímpio falando assim para você: rapaz, você é um crente, ora, Deus vai afastar. Não está vendo que isso é uma seta do diabo contra a tua vida? É isso que ele vai fazer? Não, ele vai falar assim: pega, mané, pega. E ó, fulano já pegou. Começa até a falar umas coisas assim que às vezes nem pegou nada. Mas vai procurar o conselho de uma pessoa de Deus e vai ver o que você vai ouvir. O seu destino está nas suas mãos e nas mãos das pessoas que alimentam a sua alma. Com quem você anda, da alma de quem você está bebendo.
quem são os seus conselheiros? São os psicólogos da Fátima Bernard? Tem crente que vai se aconselhar com elas. A mulher está no 6º casamento, mas acha que é conselheira conjugal. E um monte de crente querendo ouvir para ver o que ela tem para falar. Não, ela sabe, está na Globo. Mas isso a Globo não mostra, né? Bem-aventurados, felizes os que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e nem se assentam à roda dos escarnecedores. Nós precisamos ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditarmos de dia e de noite. Você quer ser firme, você quer ter os seus alvos conquistados, você quer estar lá na frente daqui a 2, 3 anos, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Nós estávamos falando que hoje a geração cristã é uma geração analfabeta de Bíblia. Um pastor chamado Paulo Júnior, ele tem muitas mensagens na internet, no YouTube. A sua mensagem é muito profética, muito dura algumas vezes, mas ele fala que não conhece, que nunca houve uma geração tão fraca de cristãos. Queridos, quando eu cheguei em Friburgo, há 30 anos atrás aproximadamente, nós íamos para a igreja, para a escola bíblica, de manhã, eu e Lene, a gente saía lá do Alto de Olaria, vinha caminhando até ali na igreja Assembleia de Deus Central, todo domingo, para a escola bíblica dominical. Hoje, se não tiver Uber, você não vem na igreja. O camarada mora às vezes do lado da igreja, do lado da célula, mas ele não vai. Porque nós somos um grupo de crentes acomodados. Nós não temos tempo para abrir a Bíblia e fazermos um propósito de ler 1, 2 capítulos por dia. Nós não temos tempo para isso, mas temos tempo de ver uma série da Netflix durante uma semana e pegar toda a temporada numa semana só. Nós não temos tempo para estudar um tema da palavra de Deus, para evangelizar o nosso amigo que está sedento de Cristo. Não temos tempo, mas temos tempo de estar no WhatsApp o dia inteiro. Somos interrompidos a cada 2, 3 minutos com um cliquezinho, uma chamadinha lá no WhatsApp que a gente, na curiosidade, olha, abre, a maioria das vezes não é nada. É bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? E aí, tranquilo, beleza? Mãozinha, palminha. Enquanto isso, vamos nos analfabetizando dentro dos princípios de Deus. Mas é aquilo que nós gostamos. Nós temos o nosso prazer nisso. Nós temos o nosso prazer em fotos. Nós temos o nosso prazer em imagens. Nós somos uma geração que estamos sendo seduzidos pela imagem. Não é assim? Pela imagem. Nós não ouvimos. Pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Nós vemos um vídeo, se ele tiver até 2 minutos. Vídeo de 10 minutos nós não temos tempo para ver. Nós nem separamos tempo para ver, por mais importante que aparentemente seja a chamada. Aliás, até a mensagem, se tiver mais de 4 linhas, a gente só passa os olhos e acha que leu. Porque nós somos uma geração que tem pressa. Nós somos uma geração que queremos tudo e não temos nada. Nós somos uma geração que queremos absorver tudo e acabamos não absorvendo coisa nenhuma. E quando absorvemos alguma coisa, é coisa que não interessa tanto. Nós somos uma geração mestrada em cultura inútil. Nós sabemos tudo que não vale nada. Sabemos quem são os finalistas do BBB. Sabemos a escalação do nosso time. Sabemos, enfim, uma série de coisas que não nos serve para muita coisa. Eu não sou contra você ter determinados hobbies na sua vida, não. Mas nós não podemos nos acomodar. Nós temos responsabilidades sobre as nossas vidas. Nós somos crentes e a Bíblia nos diz que foi dada a responsabilidade sobre cada um cristão de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer o nome do Senhor conhecido em toda a terra. E para que possamos fazer isso, temos que ter um mínimo de conhecimento e um mínimo de experiência com Deus. E não é possível ter nada disso sem ter o nosso prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar de dia e de noite. E se não for assim, esqueça, o tudo que fizer prosperará, porque uma coisa está vinculada à outra.
Nós somos uma geração cristã acomodada. Às vezes não participamos de determinadas coisas, não é pela distância, mas pelo interesse que nós temos ou deixamos de ter. Nós temos aqui na igreja pessoas que moram em Bom Jardim, pessoas que moram em Cachoeiras de Macacu, pessoas que moram em Cantagalo, pessoas que moram em outras cidades, no outro lado da cidade, e que saem de longe para vir cultuar, e outros que não têm o mesmo interesse, porque não têm no seu coração a lei do Senhor, e não estão interessadas em meditar nessa lei de dia e de noite. Nós temos tempo para tudo que traga deleite ao nosso coração, mas não temos tempo para nada que venha edificar a nossa vida, para que nós sejamos testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito em nós. É esse o ponto. Nós precisamos ter essa graça e esse prazer na lei do Senhor. E o terceiro ponto, o primeiro ponto é que influência temos seguido. O segundo, onde está o nosso prazer? E o terceiro, que comportamento você tem? Quais são os nossos comportamentos? Queridos, o apóstolo Paulo diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós precisamos fazer para a glória do Senhor. O nosso viver precisa refletir a glória do Senhor em tudo. Em tudo. E tem coisas que eu tenho dificuldade em associar cristianismo com determinados comportamentos. Os nossos comportamentos podem determinar a abertura ou o fechamento dos portais dos céus para outras pessoas. Como nós nos comportamos nos nossos negócios, isso pode determinar a visão que terão a seu respeito, a sua integridade. Como nós nos comportamos no trânsito, como nós nos comportamos em coisas simples, tipo numa partida de futebol, como nós nos comportamos dentro da nossa casa. Existem mães e pais aqui, e ouça o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo no nome de Jesus, baseado e fundamentado nos princípios da palavra de Deus. Existem pais e mães aqui que oram pelos seus filhos, estão gastando o joelho, calejando o joelho, mas os filhos se perderão, vão para o inferno, se dependerem do testemunho desse mesmo pai que ora e dessa mesma mãe. Oram, mas não vigiam. Oram, mas não possibilitam um ambiente de paz dentro do lar. Oram, leem a Bíblia, mas não há paz e harmonia no lar. É um filho vendo a vida inteira os seus pais, que são crentes, brigando, xingando um ao outro, às vezes agredindo com palavras. Tudo que ele não quer para a sua vida é aquele evangelho. Um evangelho que é pregado com boca bem grande pelos seus pais, mas que não é vivido no dia a dia. E esses mesmos pais reivindicam a promessa do Senhor. Meu Deus, está escrito: cria os meninos no caminho, e quando crescerem não se desviarão deles. Amados, eu sei que existem muitas pessoas que criaram os filhos nos caminhos de Deus, nos princípios de Deus, e eles cresceram e se desviaram, porque eles terão agora, depois de um certo tempo, que fazer as suas decisões. E muitas vezes a gente faz tudo certo e as coisas não funcionam. Eu sei que há uma possibilidade de você criar os seus filhos dentro dos princípios da palavra, e ainda assim ele não seguir os princípios da palavra. Há essa possibilidade, mas na maioria das vezes o que tem acontecido não é isso. Na maioria das vezes os nossos filhos estão fora dos princípios, porque não veem o evangelho sendo vivido por nós. Se eu não me engano, foi John Wesley que disse: pregue o evangelho em todo o tempo, e se preciso for, use palavras. O evangelho precisa ser pregado com a vida. É o nosso comportamento que mostrará o evangelho. E nós vivemos em uma cidade onde o evangelho é farto. Você, quando saiu da sua casa até chegar aqui, você, a não ser que seja vizinho aqui da igreja, você passou por pelo menos 10 igrejas. No mínimo. Tem gente que passou por 30 até chegar aqui. Eu devo ter passado por umas 30 na reta que eu passei, mais adjacências.
Passamos por muitas igrejas. Friburgo é uma cidade que está assistida em termos de igreja. Temos igrejas para todos os gostos, tem igreja para tudo quanto é lado. Nova Friburgo não precisa mais ouvir o Evangelho, agora está precisando é ver o Evangelho. Precisa ver o Evangelho através de você e através de mim, dos nossos comportamentos. É isso que a nossa cidade está precisando. É isso que o seu filho, que os seus pais, que os seus parentes, que os seus amigos e vizinhos precisam. É ver o Evangelho na sua vida. Por isso que eu ressaltei a oportunidade que temos de mostrar o Evangelho para algumas cidades mineiras, como tivemos a oportunidade em 2011 de mostrar o Evangelho aqui. Queridos, em 2011, para quem não congregava com a gente, o nosso templo vinha aqui, ó, era daqui para lá, dessa parede para lá. Era dessa parede para lá, mas isso aqui virou um galpão. O primeiro culto que nós fizemos depois do dia 10 de janeiro de 2011, o primeiro culto foi sentado, meu púlpito era sacas de arroz, e os bancos dos irmãos eram sacos de feijão, de arroz, de farinha, e nós estávamos espalhados aqui em roda, sentados em alimentos, em sacos de alimento, em roupas e sapatos, e foi assim que começamos a cultuar outra vez, porque a cidade estava o caos. Nós tivemos alguns dias sem poder cultuar, porque não havia condições de cultuar aqui dentro. Foram dias que nós não tivemos células, tivemos poucos cultos. Talvez tenhamos pregado pouco o Evangelho com a Bíblia na mão e ministrando como eu estou fazendo hoje. Foram dias difíceis, mas foram dias onde nós mais pregamos o Evangelho com a nossa vida. Foram dias onde nós podemos mostrar o amor de Deus. Foram dias que nós podemos ministrar o amor de Cristo com a nossa vida. Com a nossa vida. Ainda há pouco eu estava ministrando, o Sávio entrou aqui por essa porta. Eu não sei se ele está lá embaixo, ele está por aí. Cadê o Sávio? Está lá na cantina ajudando. Onde tem comida que ele está também, né? Coitado, ele não está ajudando. O sábio, viu, ele veio para a igreja porque a casa dele foi destruída, e a tragédia levou tudo. E eles ficaram morando, ele com a família aqui durante alguns meses. E a igreja funcionou como igreja, como uma instituição de Deus, e abraçou a família. E o Sávio hoje é crente, tem ministrado, tem um monte de limitação na fala, mas tem ajudado e ministrado, abençoado o ministério infantil, e tem estado firme nos princípios do Evangelho. A família quase toda está no Evangelho, e aqueles que não estão porque decidiram errado, e tem essa alternativa. Eles têm direito disso, porque foram dias que nós conseguimos viver o Evangelho. Viva o Evangelho, viva o Evangelho, e você vai ver a glória de Deus te acompanhar. As nossas decisões, elas vão determinar o nosso fim. São as nossas decisões que vão determinar como nós chegaremos lá no final. Onde está o nosso contentamento e satisfação? Se é nas rodinhas ou na lei de Deus, é isso que vai determinar o nosso fim. É isso que vai dizer se nós seremos bem-sucedidos ou não. O texto fala sobre frutos diferenciados, sobre uma aparência diferenciada de folhas que não murcham e não caem, dependendo da estação do ano. Quando o frio é intenso, as árvores, quanto menos saudáveis elas são, mais elas perdem folhas. Mas árvores à beira de riacho, árvores bem nutridas, elas têm maior condição e possibilidade de estarem firmes. No que nós temos nos alimentado? É isso que vai determinar a nossa firmeza. O texto mostra o fim dos justos, e o fim dos justos desse texto você pode ver, será saúde, fruto e sucesso, é o que diz o texto. Mas o fim dos ímpios, vulnerabilidade, insegurança, dispersão e condenação, é o que diz o texto. Dispersão, o texto diz que o injusto sequer sobreviverá, permanecerá na congregação dos justos. E congregação dos justos, aí o salmista está se referindo à congregação terrena, no templo. Ele está dizendo assim, contextualizando: começa a dar ouvido a tudo que não presta, que você não fica na igreja. Você vai começar a ver um monte de defeito, você não fica na igreja.
Começa a olhar a humanidade das pessoas que estão aqui, que você não fica no Evangelho. Começa a olhar para a humanidade das pessoas, você não fica. Começa a ouvir todo mundo, que você não fica. Começa a ouvir tudo que se diz, inclusive em rodas cristãs, que você não fica. E muitos têm se dispersado por causa disso, queridos. Com quem temos andado? O que temos ouvido? Onde está o nosso prazer? Isso muitas vezes determinará onde nós chegaremos. E se você quer chegar longe, se você quer chegar onde Deus deseja te levar, haja da forma certa, ouça as pessoas certas e busque a Deus através dos princípios da sua palavra, porque você vai vencer e você vai chegar. Amém?